As 7 colunas da sabedoria, parte 4. Provérbios capítulo 9, versículo 1, está escrito: a sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas. Provérbios capítulo 24, versículo 3, está escrito: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Já estudamos a primeira coluna, que foi a humildade, a segunda coluna, que foi o conhecimento, a terceira coluna, que foi a vigilância. Hoje iremos estudar a quarta coluna, que é a perseverança. Lembrando, quando você tem a sabedoria divina na sua vida, a sua vida ela é estruturada, ela é equilibrada, ela é organizada. Você não é uma pessoa que vai para o mundo, você é uma pessoa que permanece com Cristo. E uma das colunas que é necessário ter na vida da pessoa é a perseverança. Vamos dar sequência. A perseverança é fundamental para o nosso crescimento na fé. Deus deseja que o seu povo persevere, ou seja, continue lutando independente das tribulações. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida, você tem Deus ao seu lado para te dar forças para perseverar lutando. Vejamos algumas passagens bíblicas sobre perseverança. Então, já que hoje a coluna fala sobre perseverança, a coluna é a perseverança, nós iremos estudar algumas passagens bíblicas falando sobre perseverança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Olha o que está escrito: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aqui está falando o quê? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Abundância. Deus, ele cobra de nós o quê? Abundância. Ele quer que a pessoa persevere, fique firme. E ele finaliza falando no versículo que nós temos que ter ciência que o nosso trabalho não é em vão. Então, irmãos, seguir a Cristo não é só começar. Você tem que perseverar. Você tem que ser uma pessoa valente. Porque nessa trajetória, você vai passar pelo campo do desânimo. Você vai passar pela floresta da preguiça. Você vai passar pelo vale da tristeza. E ao passar por esses obstáculos, muitos retrocedem de seguir a Deus, não querem seguir a Deus. Só que a orientação de Deus é para você perseverar. Por quê? Porque tudo que você possa enfrentar, seja um vale de tristeza, de desânimo, seja lá o que for, vai passar. E você perseverando com Deus, lutando, você vai dar a volta por cima. E às vezes Deus está esperando de nós uma abundância, algo mais, e às vezes estamos o quê? Retrocedendo na fé. E aí quando a pessoa está dentro de uma igreja, que ela não quer mais Deus, ela não quer mais seguir ao Senhor, ela começa a caçar alguns motivos para não ir mais. E às vezes quando chega num ano eleitoral como este, que o pastor às vezes se posiciona, e deve se posicionar, não queira ter um pastor covarde, que tenha medo de se posicionar. E às vezes ao se posicionar, aquela pessoa, sabe, que já não quer mais Deus, não quer mais a igreja, não quer mais... Ela às vezes usa o quê? O posicionamento do pastor para falar: a igreja perdeu o foco, a igreja perdeu a visão, eu não vou mais para esta igreja. E sai. Mas saiu por causa do posicionamento do pastor? Não. Saiu porque já queria sair. Mas a orientação de Deus é que a pessoa tem que perseverar. Perseverar. Não é se acovardar.
Hebreus capítulo 12, versículo 1, está escrito: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a carreira que nos é proposta. Deus traçou para cada um de nós uma carreira, uma meta, algo que Ele quer de você, que Ele quer de mim. E eu tenho que desempenhar esta carreira com perseverança. Perseverança. Não é com covardia, é com perseverança. Romanos capítulo 12, versículo 12 está escrito: alegrem-se na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Perseverai na oração. Poxa, eu não estou afim de orar. Poxa, eu não estou afim de ler a Bíblia. Poxa, eu não estou afim de ir à igreja hoje. Não, persevere. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem dia, pastor, tem dia que eu não estou afim de orar e ler a Bíblia? Quem? Eu e mais 5 pessoas, o resto está todo mundo. Ok, então eu e esses mais 5 precisamos buscar mais, viu? Irmão, tem dia, todo mundo, tem dia que o cara não quer, está cansado. O cara pegou ali um dia corrido, agora o cara vai querer às vezes se trancar. Tem dia que o cara não quer, tem dia que o cara quer dormir. Tem dia que você acorda de madrugada, você quer ir orar? Não, você quer dormir. Todo mundo, irmãos, todo mundo tem aquele dia que não está legal. E isso não é motivo, isso não é fraqueza, isso não é pecado, isso não é feio. Agora, o erro está em a pessoa, opa, eu não quero orar e não vou orar. Aí sim está errado. Eu não quero ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Aí está errado. Aí está errado. O erro está quando você naquele dia não quer fazer e você não faz. Aí está o erro. É igual o devocional. Todo dia você quer fazer o devocional, de repente tem aquele dia que você não quer. É errado? Não. O erro está em você ceder e não fazer o devocional. Continuando. Tiago capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Feliz é o homem que persevera na aprovação, ou seja, você passa pela luta, você passa pelo desânimo, você passa pelo vale da tristeza, em alguns casos pela perseguição, mas você permanece firme, confiante em Deus, confiando no Senhor. Você vai vencer aquela aprovação e Deus vai te honrar, porque Ele promete honrar. Hebreus capítulo 10, versículo 36 está escrito: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Aqui fala que nós temos que fazer a vontade de Deus para depois Deus entregar para nós o que Ele prometeu. Ele promete bênçãos na saúde, nas finanças, na vida espiritual, na vida familiar. Em todos os setores das nossas vidas, Deus promete bênçãos, coisas boas. Mas essas coisas boas precisa primeiramente nós estarmos ok com Ele. Mas para nós estarmos ok com Deus, precisamos perseverar. Por isso a importância de você frequentar a igreja, mesmo sem vontade. Irmãos, muita gente nos dias de hoje tem abandonado as igrejas. Pessoas que já estão falando assim: eu não preciso da igreja. Isso é uma ideologia satânica. Isso é um ensinamento de Satanás que tem enganado muita gente, principalmente quem estuda. Nós precisamos sim, irmãos, da igreja. Nós precisamos sim uns dos outros. O individualismo é de Satanás.
Nós formamos o corpo de Cristo, nós como igreja precisamos estar unificados. Então congregar é muito importante. Quando você luta contra você para sair da sua casa sem vontade e vir na igreja, você está aprendendo a adquirir força espiritual para quando vier um desejo de se prostituir, você não ceder. Para quando vier um desejo de adulterar, você não adulterar. Você exercitou o seu mundo espiritual com coisas básicas. Eu não quero ler a Bíblia, e você lê a força. Você está adquirindo o quê? Estrutura espiritual. Quando vier a tentação para cometer o adultério, você não cai. Porque você está o quê? Fortalecido na fé. Então esse papo, eu não preciso da igreja, que eu não vou mais congregar, isso é doutrina de demônios. E muita gente tem se prendido nisso. Qualquer coisinha que chateia, já não quer mais ir para a igreja. Isso é gente que está fraca na fé, que perdeu a visão do reino de Deus. Pessoas que não têm a sabedoria divina. Continuando. Eu vou citar aqui 1 Reis capítulo 11, versículo 6, que fala de Salomão que não perseverou. Eu já até preguei aqui sobre Salomão. Olha o que está escrito: assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Salomão na velhice, ele não perseverou em seguir a Deus, ele desistiu de seguir a Deus. Como eu sempre tenho falado, nós temos que ter cuidado, irmãos, não é no início da fé. Nós temos que ter cuidado quando nós ficarmos velhos na fé. Aquele patamar que a igreja, a pessoa já não leva tão a sério. As coisas de Deus já não é tão importante. A pessoa já começa a ouvir muitos ensinamentos que contraria o ensinamento de congregar, o ensinamento de ser fiel nos dízimos, o ensinamento de amar ao próximo. A pessoa começa a se prender em ensinamentos que ela vai se distanciando. E aí pensa que não, na velhice, nega a fé. Depois de 20 anos de fé, 30 anos de fé, 40 anos de fé, começa a olhar para a igreja e enxergar na igreja uma inimiga. Hoje é comum você encontrar pessoas, irmãos, que chegaram na igreja com a vida totalmente destruída, arruinada. E quando eu falo a igreja, eu estou me referindo no geral, não estou me referindo à igreja aqui do Tancredo. Mas a pessoa, ela chega na igreja com a vida totalmente arruinada, totalmente destruída. E Deus vai trabalhando aos poucos, Deus vai edificando a vida daquela pessoa. Ela vai crescendo, ela vai crescendo, ela vai crescendo. Pensa que não, ela dá a volta na vida, tem uma vida abençoada, organizada. E depois ela começa a falar mal da igreja. Depois ela começa a falar, tem um monte de coisas que eu não concordo. Ela começa às vezes a se rebelar contra a igreja, aquela igreja que Deus usou para colocar ela no caminho certo. Às vezes por falta o quê? De entendimento, de conhecimento, de maturidade. Facilmente sai dos planos do Senhor. Salomão, ele negou Deus, não foi no início da caminhada. Ele negou Deus, foi no final, foi na velhice. A prosperidade que Deus tinha dado para ele, agora ele tinha pegado aquela prosperidade, estava construindo altares para os deuses falsos. Ele estava pegando a riqueza que Deus deu, estava o quê? Sacrificando aos demônios. Nós encontramos hoje isso. Pessoas que antes eram fiel a Deus e que hoje pegam o dinheiro do dízimo, aquele valor que era do dízimo, e compra de cerveja. Aquele valor que era para ser o valor do dízimo, está lá comprando às vezes de cachaça, de cigarro. Aquele valor que era para ser entregue na casa do Senhor, que é o dízimo, às vezes está fazendo festa. Ou seja, a pessoa perdeu a noção, perdeu o entendimento, perdeu o foco daquilo que Deus quer, saiu dos planos do Senhor. Salomão fez isso na velhice. Mas o que eu acho interessante, irmãos, eu gosto de citar o caso de Josué e Calebe, servos de Deus que viveu em um período junto com o povo do Senhor, que saiu do Egito em direção à terra prometida. Aquele povo murmurou tanto, se rebelou tanto contra Deus, mesmo Deus mandando maná, mesmo Deus abrindo ali, fazendo milagres, saindo água da rocha, fazendo sinais, prodígios e maravilhas.
rios se abrindo. Mas aí o que acontece? Aquele povo sempre murmurando, sempre reclamando. Deus falou que aquele povo não entraria na terra prometida. Todos iriam morrer no deserto. Só iria entrar na terra prometida de 20 anos para baixo. Mas ele abriu exceção para 2, que tinham mais de 20 anos. Josué e Calebe. Mas por quê? Vamos ver. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36 ao 38. Salvo Calebe, filho de Jofiné, ele haverá, se referindo à terra, e a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Josué, filho de Num, ele ali entrará. Então, por que Josué e Calebe entraram? Porque eles perseveraram em seguir ao Senhor. E aqueles israelitas, irmãos, eram tão ruins, mas tão ruins, que houve situação que eles queriam apedrejar Moisés. Moisés era o líder deles, levantado por Deus, fez sinais, prodígios. Era uma coisa assim, sabe, lindo o que Deus fazia no meio daquele povo. As vestes eram conservadas, como eu falei, a água saía da rocha, era tanta coisa bonita que acontecia. E houve uma situação que eles não apedrejaram, não mataram Moisés, porque Deus não deixou, Deus interveio. Senão tinham matado Moisés. Mesmo vendo os sinais. Meu irmão, quem é ruim, quem tem um coração duro, quem não persevera em seguir ao Senhor, você pode ter certeza, sinais, prodígios, milagres e maravilhas não vale nada. Quem tem um coração duro, quem tem um coração ruim, quem não ama a Deus, não quer compromisso com Deus, pode ver morto e ressuscitar, que não quer dizer nada. Você pode ter certeza disso. Então aqui nós encontramos uma geração inteira, morrendo no deserto. Só quem entrou na terra prometida foram os menores de 20 anos, mais Josué e Calebe. Só. E o resto morreu tudo. Por quê? Porque não perseverou em seguir. Então cuidado com aquele desânimo de não ir para a igreja. Cuidado com aquele desânimo de orar, de ler a Bíblia. Cuidado. Quando você cede a esse desânimo, você está alimentando o seu maior inimigo, que é a sua carne. Continuando. Muitos desistem de perseverar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 está escrito: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui está se referindo a quem? Aos cristãos, irmãos. Não é aquelas pessoas do mundo que não conhecem Deus. Alguns abandonarão a fé. Então adquiriu a fé em Cristo, conhecimento em Cristo, andou com Cristo e abandonou a Cristo e passou a seguir doutrinas de demônios. Cuidado com a doutrina de demônios, que você não precisa congregar, que você não precisa de igreja. Cuidado com essa doutrina de demônio. Entre outras doutrinas de demônios que têm surgido por aí e que têm enganado muitos evangélicos. Continuando. Só ganha a salvação quem perseverar. Mateus capítulo 24, versículo 13 está escrito: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem é que vai ser salvo? Quem perseverar até o fim. Não é simplesmente quem quer aceitar Jesus como Salvador. Eu. Próximo domingo vai ter batismo. Eu quero, pastor, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ei, glória a Deus. Quem quer fazer a obra de Deus? Eu quero, aleluias.
Se na trajetória você parar, vai para o inferno do mesmo jeito do que aquela pessoa que nem sequer abre o coração para Deus. Aquele que perseverar seguindo ao Senhor até o fim, esse será salvo. E quando fala perseverar, é você fazer algo mais. É você chegar naquele limite e depois daquele limite você se esforçar. Digamos, deixa eu citar aqui um exemplo. Você vai fazer uma caminhada de 5 quilômetros. No segundo quilômetro você cansa. Você só vai conseguir atingir os 5 quilômetros se você perseverar. E essa perseverança significa o quê? Que você vai ter mais 3 quilômetros que você vai ter que se esforçar. E se você desiste, você não consegue alcançar lá os 5 quilômetros que você queria na corrida. Assim a salvação, ela está na nossa frente. E ela termina de se concretizar 100% quando você dá seu último suspiro. O seu último suspiro pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 50 anos. Isso significa que você vai ter que perseverar seguindo a Deus até o teu último suspiro. Aí sim concretizou 100% o processo de salvação na sua vida. Porque se você seguir a Deus durante 80 anos e no último dia de vida você negar a Deus, você perde a salvação. É coisa séria, irmãos. E aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Pai, abençoe, meu Deus, este povo. Quantas pessoas, meu Pai, têm saído dos planos do Senhor, mesmo o Senhor se mostrando presente. No passado, o Senhor, através de Moisés, abriu o Mar Vermelho, e aos poucos aquele povo começava a murmurar e reclamar e queria voltar para o Egito. Tirou a água da rocha, rio foi aberto, mas o povo sempre estava o quê? Com rebelião contra o Senhor. Não queria o Senhor. Pai, trabalhe no coração do teu povo. Que cada um, meu Pai, possa perseverar em seguir ao Senhor. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, para a tua glória, amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.